Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao S4Week terceira edição. Pelo terceiro ano consecutivo, é um prazer enorme passar essa semana com vocês, compartilhando com o que há de mais moderno no universo da SAP. Na semana passada, participei do Safari Orlando e pude acompanhar todas as novidades da SAP. E se preparem, porque a inteligência artificial chegou forte no mundo SAP. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Seco, fundador e CEO do Mignal, e antes de iniciarmos essa jornada em detalhes do S4HANA, eu gostaria de resgatar um dos temas mais solicitados ao nosso time: diferenças entre SAP ECC e S4HANA. Muitas pessoas ainda não sabem quais são os principais diferenças e benefícios entre ECC e S4HANA. Muitas vezes acabam não acelerando o processo de transformação por puro desconhecimento. Vocês acabaram de assistir 3 casos reais de sucesso, onde nossos clientes já estão usufruindo do que há de melhor no S4HANA. E certamente já estão colhendo esses resultados super interessantes para a operação. Por isso, vocês precisam entender em detalhe cada uma dessas diferenças, incluindo a história do S4HANA. Bora lá falar do timeline? O timeline da SAP é bem conhecido, e hoje nós não vamos falar de final de Enterprise Support, tecnicamente a conversão vem para cá, vai para lá, isso tudo é o como a gente vai chegar até o S4HANA, mas na verdade é o porquê. O que a gente vai falar aqui é o porquê que eu devo ir para o S4HANA. Para quem não sabe, a SAP ela foi fundada e lançou o R1 em 1972 com um sistema financeiro. Depois disso, em 79, ela agregou alguns módulos, sendo suprimentos na parte de materiais, depois a parte de vendas e assim por diante. Em 1992, a SAP ela já revolucionou trocando para o R3, chamava SAP R3 Enterprise Edition. E dessa edição, aqui no Brasil, ficou mais conhecida no primórdio com 30F, e depois 46C e 47 foi quando realmente popularizou. Depois ela passou por um grande processo de evolução, chegando até o ERP Central Component, que é o famoso ECC. Primeiro ECC5 e ECC6. Ou seja, o ECC6, que hoje a grande maioria da base da SAP está, ele foi lançado em 2005. De lá para cá, se passaram 17 anos, a SAP soltou diversas melhorias, como da parte dos EHPs, mas o EHP nada mais do que uma melhoria daquele core que é o ECC6, de alguns processos. Então, por exemplo, já no início, no EHP 0, o processo de suprimentos ele funcionava da mesma forma. As mesmas transações com os mesmos modelos, assim como vendas, assim como diversos módulos dentro do SAP. E os processos, eles não mudavam, eles ficaram exatamente da mesma forma. O que isso mudou? Mudou no EHP 4, algumas modificações, por exemplo, em TRM, que realmente foram boas e fizeram a diferença para quem utiliza o TRM. Mas para quem não utiliza, basicamente, o ERP é o mesmo. E sim, foi se desenvolvendo uma quantidade enorme de programas, os famosos Zs, para que atendessem a algum tipo de evolução e para que tivesse algum processo efetivamente de melhoria naquilo que os usuários tinham e precisavam para aquele momento. A partir daí, ela evoluiu, e nos dias de hoje, desde 2015, a SAP ela está trabalhando com o S4HANA, e começando na 1503, lá em março de 2015, de lá para cá, várias atualizações foram realizadas nos processos de negócio, nas facilitações de execução, no dia a dia, na simplificação, como a própria SAP fala. Mas, olhando para tudo isso, qual tecnologia você está usando hoje em dia? Vocês provavelmente já fizeram algumas analogias disso, mas imagina da seguinte forma, perdoe aqui. O Facebook, lá em 2004, quando a SAP estava trabalhando no lançamento para 2005 do ECC 6, 5 e 6.
O Facebook ele era apenas um livro de fotos, né? Assim, você postava uma foto, tinha lá um comentário. O que isso se transformou? O que eles foram atualizando? O que eles foram inovando? Hoje em dia, eles são uma verdadeira máquina de inteligência artificial. Eles geram leads ou oportunidades efetivas para as áreas de vendas do mundo inteiro. Eles personalizam todos os conteúdos, tudo que você precisa. Assim como o YouTube, que simplesmente era só um repositório de vídeos, né? As pessoas tinham dificuldade de compartilhar vídeo por causa do tamanho, tinha dificuldade de assistir um vídeo na internet, e de repente, essa ferramenta, hoje em dia, ele analisa o seu gosto, ele personaliza por inteligência artificial as suas sugestões, vídeos, músicas, tudo no geral. Às vezes a gente para pensar, parece que realmente a ferramenta, parece que os caras estão lendo o seu pensamento, a sua mente. E o Google Maps? Você imagina se esse cara não tivesse se atualizado? Ele passou de um mapa estático, alguma coisa realmente estática. Eu tinha um mapa que me ajudava. Ele substituiu aqueles livros que nós tínhamos na mão. Eu queria ir até uma região, buscava o endereço, pegava, ficava calculando, anotando, né, quais eram as ruas no mapa na mão. A partir daí, ele resolveu aquele problema, mas ele não parou ali. E hoje em dia é um aplicativo que usa inteligência, ele é um aplicativo que te dá a hora de início e fim, ele te dá mais do que isso, ele te dá as informações de trânsito e, além disso, eu não sei se todos sabem, mas se você for buscar e for no itinerário que você está usando o trem e etc., ele vai te dar qual hora, qual trem, aonde vai parar na estação, bate a hora, bate o minuto, é impressionante a assertividade disso. E tudo isso através das atualizações. E agora, falando aqui na parte direita que vocês estão olhando, estações de trabalho, se elas não tivessem se revolucionados, hoje em dia a gente tem laptop, celular, tablet, isso teria morrido ou teria funcionado de outra forma. Mas a gente tem o exemplo do BlackBerry, o celular da moda em 2005. O celular que todo executivo, quando ele era promovido, a primeira coisa que ele ganhava, ele queria ter um BlackBerry. E o BlackBerry, então, de 2005, uau, trocava mensagens de texto numa rede privada da empresa, segurança máxima. O que aconteceu com ele? Hoje praticamente foi reduzido a pó, não existe mais. Vieram outras empresas que inovaram muito mais, tiraram o teclado, enfim, mudaram a forma, a arquitetura do negócio. E isso hoje em dia praticamente revolucionou o nosso mercado de comunicação, de trabalho, de lazer, de tudo, nas nossas relações pessoais e de trabalho. Ou seja, a minha pergunta é, sem essa atualização, nada disso teria acontecido? Na verdade, é mais ou menos. Na verdade, tudo teria acontecido. Só que essas empresas que elas não se atualizam, elas acabam morrendo. E a minha pergunta é, aonde você está nessa história? A primeira coisa que a gente precisa entender é quais as principais diferenças do S4HANA. O que tem de diferente do ECC, SAP ECC, para o S4HANA? Porque existem diversas informações no mercado, diversas informações, mas mesmo assim, nós rodamos uma pesquisa com praticamente ali os principais CIOs do mercado que estavam envolvidos em um processo conosco, e essa informação é unânime. Praticamente 90% das pessoas não sabem qual é a diferença, eles acham que é só velocidade. Ah, não preciso do S4HANA, porque eu não preciso executar um relatório de uma forma mais rápida. Não é disso que a gente está falando. Mas, para falar do HANA, não tem como fugir disso. Então, o primeiro e único slide técnico, né? Na verdade, isso é uma sequência de 2, mas para vocês entenderem o que o banco de dados do HANA, porque primeiro a SAP criou o HANA como banco, depois veio essa plataforma maior, maravilhosa, que se conecta a tudo, com conectividade e a parte de
user-friendly, experiência do usuário final. Mas o HANA, o que é? Ele é um banco de dados. Ele é um banco de dados que o SAP S/4HANA só pode ser executado no HANA. Mas o diferencial dele é porque ele é em memory. E o que significa em memory? É o acesso à informação. Eu não vou lá no disco rígido, busco a informação. E com isso, eu tenho agilidade. Né? Eu sou mais rápido na busca das informações, só que o retorno disso é muito rápido. É menos de um segundo. Então, com isso, eu consegui revolucionar, montar as aplicações e praticamente unificar a questão que a gente chama de analítico com transacional, oferecendo relatório em tempo real, mas não é um relatório em si da execução, é o relatório em tempo real no momento do transacional. É isso que faz a diferença. Se a gente pensar, quais são os 10 principais benefícios do HANA? Bom, o nome todo mundo já sabe, ele é completo. Por quê? Porque ele é um banco, mas ele tem processamento analítico, e esse processamento analítico dele é avançado e totalmente integrado. Sendo que ele é completo, ele acaba sendo o quê? Mais rápido. É uma cadeia, pessoal. Rápido por quê? Ele responde a consultas, como eu disse, em menos de um segundo, mas são consultas grandes volumes, ou de pequenos, não importa. O importa é que é online. E com isso, garantiu o quê? Que você criasse aplicações. A partir daí, ele passa a ser versátil. Por quê? Porque ele acaba sendo o processamento dele servindo tanto para o analítico como para o transacional. Ele acaba sendo uma aplicação híbrida. E a partir daí, você se torna mais eficiente. Porque com volume de dados, eu restringo, né, uma rearquitetura do HANA, isso é principal, que eu vou falar na sequência, e é a última informação técnica, mas ele restringiu, ele simplificou as arquiteturas de tabelas. E com isso, você consegue informar melhor, sem duplicidade de dados. Eu já vou falar sobre esse tema no próximo slide. A partir disso, ele se torna algo poderoso, que eu consigo consulta rápida, em volume ou não, grandes conjuntos de dados. Ele tem um lance de processamento em paralelo chamado MPP que ajuda muito. E aí, é óbvio, ficou fácil de você flexibilizar o dimensionamento da infraestrutura para ele. Onde eu posso pensar quem tem muito ou quem tem poucos dados, quem tem muito ou quem tem poucos usuários, tudo de uma forma simultânea. E com isso, hoje em dia, tem clientes que estão utilizando o S/4HANA tanto na uma simples infraestrutura de 122 que nem sequer é homologada, como alguns que estão executando em diversos teras. Tecnicamente, só mudou o volume, mas ela foi super bem dimensionada para que aquele cliente ele estivesse executando aquele processo ou aquela operação naquela determinada infraestrutura necessária. Bom, com isso, ele se transformou flexível e você pode colocar ou implementar o seu S/4HANA no seu próprio data center, num data center de terceiros, num colocation, ou na nuvem, pública, privada, você vai escolher. O cenário é híbrido, você vai escolher, eu quero utilizar a parte de integração no BTP da SAP, no HCI, com o meu S/4HANA dentro do RISE, porém, eu vou utilizar o meu GRC em outro lugar, numa nuvem, num hyperscale qualquer. E aí, depende de você. Isso, hoje em dia, é possível. Ou seja, simples e fácil para fazer virtualização, inteligente, porque ele otimiza a aplicação com essas funções analíticas através de machine learning integrado no HANA, e, óbvio, o básico de um banco de dados seguro, né? Não dá para ser um banco de dados não confiável nos dias de hoje. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a fonte única da verdade. As pessoas muito me perguntavam sobre o porquê fonte única da verdade. Mas sempre a gente vendeu o SAP RP ou R3 como sendo a fonte única de verdade. A SAP se destacava por ser um sistema integrado. E por que agora a gente está falando que a fonte é única de verdade? Porque mesmo no R3 ou no ECC,
5, 6, não importa, dali para trás, a SAP ela tinha uma estrutura de tabelas complexa. Então, ela tinha uma estrutura para finanças, para dados mestres, outra para operações ou partidas, outra para partidas em abertas, e ela ia separando tudo isso. Assim como ativos, o CO, COPA, a parte de controladoria, material ledger, tudo era feito separado. Hoje em dia, olha na tela essa parte do finance, como ficou. Para vocês entenderem, essa é uma simplificação que reduz o tempo de execução, reduz a curiosidade dos dados, porque eu não tenho mais tabelas de saldos, né? Eu rodava um processo no final do mês para saldo. Não, na verdade, essas tabelas, e nem era final de mês, né? Muitas execuções aconteciam e ela ia gravando o saldo em determinadas tabelas. Hoje, por exemplo, em finanças, está tudo na SEDOCA. Ou seja, antigamente, para fazer um relatório, se tivesse 4 áreas pedindo a mesma informação e o desenvolvedor pegava uma tabela aqui que está nessa parte que tinha uma informação, mas que não tinha sido conciliada, outra pegava de uma outra tabela e outra pessoa é a mesma informação, o mesmo range de data, a mesma informação de empresas ou de materiais ou de finanças, de fornecedor, cliente, não importa, mas o resultado final vinha diferente e as pessoas não conseguiam entender o porquê que era diferente. Ah, porque você não pegou a tabela de resultado. Isso hoje em dia não existe mais. A SAP ela conseguiu resolver esse problema. Legal? Isso para todos os módulos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre diferenças. Diferenças sobre, primeiro, no SAP, o NewGL é obrigatório no S4HANA. E o que isso tem de positivo? Bom, é a forma que você gerencia, né, os seus relatórios financeiros. Você vai ter lá seus princípios contábeis, ou seja, empresas que só estão no Brasil, por exemplo, ou que estão fora do Brasil, você às vezes tem outros modelos que você precisa gerenciar. Isso com o NewGL ficou mais fácil. Multimoedas, enfim, tudo bonitinho. Agora, a grande facilidade que tem no NewGL é que existe ali uma convergência entre a contabilidade e a área financeira, porque os dados são os mesmos. Então, dessa forma, eu não preciso ficar reconciliando, eu posso fazer tudo em tempo real. E com isso, tudo me acelera o prazo de fechamento, do fim de período. Então, isso passa a ser fundamental, né? O real time, para que você consiga executar um bom processo de fechamento. Você vai poder fazer simulações de uma forma mais rápida. É uma outra realidade. Lógico, e tem uma estrutura aí unificada, né? Enfim, com vários ledgers, enfim, aí é uma questão mais técnica, que eu não sou tão técnico assim, mas você pode, na dúvida, falar com um dos nossos especialistas. Manda uma mensagem aqui no chat. Se a gente não conseguir responder para você aqui na hora a sua dúvida, a gente pode marcar uma reunião e eles explicam melhor para vocês como funciona isso. Legal? Vamos falar uma outra modificação que está sendo muito utilizada, que é a parte de gestão de crédito, chamado SAP Credit Management. O que mudou? Esse mudou bastante. Ele ganhou flexibilidade, ele ganhou acuracidade, enfim, ele ganhou uma série de coisas. Primeiro, é correto dizer que antigamente o Credit Management ele estava dentro do FI, dentro do AR, é verdade, contas a receber. Isso é fato, os dados vinham de FI, tá ali, ó, FI Data, FI AR. Hoje em dia é um pouquinho diferente. Na verdade, o Credit Management da SAP, ele basta ter um único Master Data chamado Business Partners, que eu vou falar agora na sequência do que se trata, mas na verdade é tratar o seu parceiro de negócio e você analisar uma única vez esse parceiro de negócio para toda a companhia. E nisso eu vou buscar as informações de onde? Eu vou buscar as informações de finanças, eu vou buscar informações de vendas ou de qualquer software que não seja SAP ou qualquer legado. Como? Através de integrações, eu posso me basear ou até buscar informações de empresas terceiras, ali de crédito, de informação de crédito mesmo. E a partir daí, eu crio créditos, regras de crédito
é um mecanismo que eles criaram para que você consiga fazer uma avaliação automática desse crédito. Você vai criar score, rating, os limites e etc. Tudo isso. E quando tiver algum problema ou qualquer processo dessa esteira, né, de crédito precisar de alguma interação, você cria um workflow. Hoje, antigamente, o workflow era feito só em SD, que dava um gatilho para quando precisava vender, vinha buscar informação. Hoje em dia, é em qualquer momento você pode ter essa informação. Isso é bem, bem importante. Assim, óbvio, de buscar o transacional com o analítico, como é analisar a gestão de crédito, por exemplo, numa ferramenta como essa. Um relatório onde eu consiga visualizar exatamente as informações SD, FI ou CRM, tá? Não importa, mas totalmente juntas em real time. Esse é um processo que tem muita gente executando e que realmente ficou muito melhor, melhorou muito, facilitou a vida das pessoas de vendas, porque geralmente quem é da área usuária aqui de vendas sabe exatamente do que eu estou falando. Né? Precisava vender, bloqueava em FI, ligava para o pessoal de finanças e a discussão por e-mail, por telefone, por mensagem, reunião. Na verdade, hoje ficou um processo muito bem organizado e de fácil execução. Legal? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Ledger, o Material Ledger, ou Ledger de material. É muito conhecido para muitas empresas, mas para quem não sabe, ou essa é uma informação que para o varejo essa funcionalidade era muito difícil de ser utilizada, né? Na IS de retail não podia se utilizar. Por quê? Porque o Material Ledger, ele simplesmente coleta todos os dados transacionais de um determinado material, seja ele no processo de qualquer movimentação, pode ser de compra, pode ser de venda, pode ser de onde você quiser. E, a partir disso, você ia buscar o quê? A avaliação do custo real. Então, você tem que ir dando drill down nesses preços para chegar até o que está alterando esse preço real. Hoje em dia, isso é fantástico, por causa do HANA. Então, hoje, permite-se utilizar o Material Ledger para varejo, né? E com variações de moeda, é um negócio bem, bem robusto. Vamos falar um pouquinho agora sobre parceiros de negócio. Nada mais do que cliente, fornecedor ou qualquer parceiro de negócio. Teve uma grande mudança, né? Hoje em dia, existe uma central praticamente de cadastro de qualquer parceiro de negócio, que é o BP. Então, todas as informações de um parceiro de negócio, você vai incluir nessa transação, inclusive aquelas informações automatizadas, que depois lá na frente eu vou mostrar para vocês sobre RPA, sobre a parte de robô e automação de preenchimento de alguns campos. Mas isso era o grande sonho de consumo, de ter uma central de cadastro, assim como de materiais. Então, ficou muito mais fácil para você lidar com essa manutenção de dados, de organizá-la, de orquestrar isso efetivamente, do que precisa ser preenchido, ou seja, essa é uma mudança que muita gente pediu. Além do número de caracteres de material, que mesmo não sendo obrigatório, saiu de 18 para 40 posições. Então, antigamente, muitas empresas reclamavam do tamanho do campo. E esse tamanho do campo, ele é fundamental para definições de alguns processos de negócio. Para quem não sabe, antigamente, as pessoas utilizavam uma Industry Solution para que tivesse essa ampliação. Às vezes ativava a Industry Solution só para ampliar para 40 materiais. Hoje não é preciso, atua para todo mundo, para todos que quiserem, basta aí ativar essa solução, que vai ser muito bom. Eu estou falando e está passando assim o vídeo, mas para vocês entenderem como funcionam esses cadastros, depois eu posso disponibilizar mais esses vídeos nas nossas apresentações, se vocês quiserem assistir inteiro, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre essa melhoria, MRP. Para quem não sabe, o MRP no ECC, ele é executado através de jobs. Jobs são programas que você escalona eles para executar em um determinado período da noite, justamente para não concorrer contra o processo.
Desculpa, aqui eu fui mostrar para vocês aqui. Ó. Então, você executa o processo e para. A no S4HANA agora, como que funciona? Funciona online. Eu executo o meu cockpit aqui para fazer a gestão do meu material de cobertura, eu identifico aqueles pontinhos que estavam em vermelho e, ainda o melhor, eu consigo ver no gráfico. Agora, faz uma analogia comigo, compara os pontos de ressuprimento, aquilo que você precisa para entender exatamente que ponto você está neste processo de negócio na sua empresa. Você precisa executar um job uma vez por semana e tem empresas que é tão complexo o planejamento que executam às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, justamente pela complexidade e pelo volume de dados que precisam ser avaliados. Hoje no S4HANA você faz isso tudo online. Então você imagina assim, 15 dias antes, com o tempo que hoje nós estamos, tudo sendo analisado em real time, vocês imaginam as quebras que podem acontecer dentro desses estoques. Vocês entendem? Eu posso comprar mais, mas desnecessariamente, porque não tinha sentido, ou seja, eu estou gastando mais dinheiro, fui no mercado, tomei dinheiro, paguei, comprei esse dinheiro do banco, pago o fornecedor, e aí eu não preciso desse material em estoque. Contra algo que você efetivamente olha, depois de 15 dias, você antecipou uma entrega e não conseguiu produzir, parou sua linha de produção. E assim pode ser ponto de estoque para empresas que não utilizam produção, pode ser tudo. Mas assim, ó, de uma forma simples, você já vai executando, você já vai vendo online o que está faltando. Entrou uma informação hoje no sistema, você entra no relatório, já vai dar essa informação, entra na sua lista de prioridade e você começa a replanejar tudo o que você precisa. Legal? E um ponto que é bem relevante, o MRP, ele só podia ser executado no nível de centro e de área de MRP. E hoje em dia, no S4HANA, você pode usar no nível de depósito. Chegamos ao depósito. Ou seja, as empresas grandes que sofriam com múltiplos centros para fazer replanejamentos, de um lado, para quem é técnico sabe, e para quem é da área de produção sabe do que eu estou falando, isso realmente fez muita diferença. Legal? Bom, ou seja, de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, não precisamos falar que um grande diferencial do S4HANA é a interface do usuário, que ficou mais amigável, ela ficou mais intuitiva, né? Ela proporciona uma experiência de usuário mais rica, né? Então, hoje em dia, a SAP tem milhares de aplicativos, milhares. E muitos deles você não precisa. Tem que contratar uma consultoria para instalar. Não é isso. Muitos aplicativos já fazem parte do dia a dia da operação. Legal? Por que agora que o SAP S4HANA faz tanta diferença na nova era digital? Pensa que lá atrás, em 2005, existiam várias diferenças, né? Hoje em dia, essas diferenças, existe um gap tão grande do que a gente vivia para o que a gente vive hoje, que realmente é algo assim que a gente não consegue nem sequer mensurar essa distância. Então, o que a gente viu? Por que o S4HANA? Simplificação. Então, vamos lá. Por que o S4HANA? Ele é o verdadeiro open doors dessa inovação. Ele melhora o dia a dia do usuário final. Além disso, ele vai facilitar muito a integração com as novas tecnologias dessa nova economia. E eu não estou falando de novas tecnologias da própria SAP, que pode ser, o switch é enorme, tem ali o BTP hoje em dia, que contém diversas funcionalidades de aplicações, de integrações, de automações, inteligência artificial, machine learning, RPA, tem tudo. Isso hoje você pode integrar 100%, já sai integrado com SAP. Você vai poder construir os seus aplicativos dentro do BTP. Mas, ok, vou utilizar uma tecnologia disruptiva que está acontecendo com uma determinada startup e eu quero plugar isso no meu S4. Ok, as integrações são bem mais simples do que no passado e com isso funciona de uma forma transparente. Então, agora,
olhando tudo isso, hoje você paga por uma manutenção de um sistema lá de 2005, completamente obsoleto. E o pior, né? Que o seu concorrente, que já está no S4, que já recebeu essa inovação, na verdade, é ele que está usufruindo e pior, contra você. Ali, então, assim, o grande, acho que, desfecho disso é, se com S4HANA você ganha produtividade, você consegue utilizar analítico transacional, você consegue orquestrar melhor a sua tomada de decisão para a sua empresa, ali eu pergunto, tem algum motivo de não ir? E agora eu vou te mostrar, comprovando essa questão da produtividade, comprovando essa parte do analítico, que eu acho que é um negócio bem interessante. Eu não sei se vocês conhecem os vídeos, mas olha esse vídeo. Se você pegar muitas pessoas falando, olha, eu implementei o S4HANA e eu continuo utilizando o SAP GUI. A SAP ela proporcionou diversos vídeos, né, colocando o comparativo do andamento de cada um dos processos. Essa é uma compensação simples. Embaixo você acompanha o tempo de execução, a quantidade de cliques, quantas mudanças de tela o usuário ele passou e a quantidade de campos que eles preencheram. Legal? Essa informação, o porquê que ela acaba sendo importante? Você vai vendo dentro da execução de um processo com o SAP Fiori que dentro do processo transacional ele já utilizou os relatórios e ele já vai executando esse processo end-to-end, sem sair de telas. Então, se você olhar essa aplicação que eu estou te mostrando aqui, ó, ele já terminou, eu vou passar o vídeo para a gente não ficar aqui assistindo, mas eu vou pagar aqui e vou dar um pause. Esse é um processo simples do dia a dia de uma operação. O tempo é relevante? Pô, reduziu 53%. Mas o tempo só não é suficiente para a gente falar sobre uma produtividade. Eu não estou querendo que a pessoa trabalhe mais, e sim que ela trabalhe melhor. O que acontece? Se você tem cliques 22 contra 49, pensa numa pessoa que faz baixas de documentos o dia inteiro. A probabilidade dessa pessoa clicar errado é muito grande. De mudar, entrar numa tela, olha só, de uma tela para 26. Esse é um cenário complexo. Preencheu 9 campos contra 3. Pensa assim, para quem conhece e para quem está aqui, óbvio, né, que trabalha com ECC 6 ou com S4, que ainda não utiliza os aplicativos, eu preciso dar em muitos relatórios da SAP, e a gente tem que ensinar o usuário a dar Ctrl Y, para depois dar Ctrl C, para depois ele levar e dar Ctrl V. Aí muitos não sabem, anotam aquela informação, entram na outra transação, digita, pode digitar errado, associa documento errado, retrabalho, morosidade, enfim, tudo isso, e se a gente pegar esse retrabalho ali nesse momento, ótimo. O pior é que você pode criar um atrito com o cliente, por exemplo, cobrando algo que ele já pagou e você associou outro. Enfim, é muito complexo. Se você olhar para essa comparação entre o ECC e o S4, para cada linha de negócio, aqui eu separei 6 processos na parte de finanças. Gestão de recebíveis. Você olha, é drástico as mudanças. 65% de redução de tempo, 71% de redução de cliques, 75% de mudanças de telas e 60%. Né? A compensação e baixa de pagamentos a gente já falou, mas são vários lançamentos, um simples lançamento de pagamento, 31%. Você vê, não é muita redução, 27 segundos. O que isso vai mudar no dia a dia das pessoas? Não muda. Redução de cliques, tabelas, 0, a mesma quantidade. Porém, 86% de redução em mudanças de telas e 50% nos preenchimentos de campos. Isso faz a diferença. Isso faz com que o próprio
usuário final canse menos de trabalhar, porque pensa no SAP, a gente fica no ECC, a gente fica craque dos Ctrl Y, Ctrl C, Ctrl Y, Ctrl C, Ctrl V, muda a tela, Alt Tab, volta. É um processo do dia a dia das pessoas da área de operação. Contra algo bem complicado, que eu falo que é muito intuitivo, contra algo que é muito difícil. Então, aqueles treinamentos, centenas de telas, contra algo intuitivo, simples de usar e etc. Agora, veja esse vídeo. Se você está querendo mostrar para o seu CFO, para ele como funciona uma análise de balanço, dá uma olhada nas diferenças de como você executa isso dentro do ECC para o S4HANA. Essa é a realidade das pessoas que fazem a análise disso nos balanços, DREs e assim por diante das companhias. Olha a diferença, que você vai trazendo a informação e ele já vai, você vai montando e ele já vai formando o gráfico com a tabela embaixo. Contra um que nem saiu da primeira tela ainda, preenchendo todos os tipos de informação aqui, ó, que ele está executando. Todos esses tipos de informação. E o porquê que ele está fazendo isso? Porque ele está montando uma série de relatórios de forma automática, né, lá, contra algo que era planejado. Ó, você precisa ficar clicando, dando drill down, abrindo, explodindo, para você chegar no número que você precisa. Esse é um relatório, eu vou passar aqui mais para frente, que você vê que eles estavam basicamente juntos, mas aqui a gente não está falando, agora ele acelerou, mas depois ele vai acelerar novamente, quer ver? Ó, ele chega quase junto. Isso não é uma questão de velocidade, por mais que o outro, um seja mais rápido que o outro, é da forma que você vai estar analisando a informação da sua empresa. É a qualidade da análise, é a qualidade da informação, tudo real time, sem precisar ficar reconciliando, recompensando, enfim, é o tal do re, que tudo você tem que fazer execução e voltar. Puxa, olhei aqui, acho que tem alguma coisa errada, volta para alguém para fazer, enfim. Fonte, lembra aquilo que a gente falou, finanças agora é fonte única de dados. Ó, e aqui, ó, ele vai mostrando relatórios, eu estou passando para frente, muito mais fácil de execução. Ou seja, basta este vídeo lá para o CFO, que ele vai se convencer que esse é o caminho. E o processo de vendas? Fim a fim aqui, ó. É um processo, olha a quantidade de transações, são 4 aí aplicativos, mas aqui eu vou passar só para vocês irem entendendo que basicamente você identifica, analisa, resolve e gera invoice de uma forma bem mais prática, bem mais intuitiva, através de cliques e drill downs, já fazendo a análise daquele documento junto com o processo sendo executado, junto na tela, online, real time, com todas as informações acompanhando o fluxo. Esse fluxo do documento é simplesmente espetacular. Eu vou pular aqui para frente, ó. Olha, ele vai executando e o fluxo vai andando e vai acompanhando e fica visível para você ver. Contra, eu vou dar um pause aqui, ó. Você nessa transação, você não sabe onde você está no processo. Você está assim, você vai executar aqui um processo, vem aqui no menu, joga, clica aqui, vem para sales, busca informação adicional. Cara, é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, se você olhar aqui, é um processo de vendas mais rápido, mais eficiente. Olha a quantidade de cliques para você fazer um processo end-to-end de vendas. 62. Não que no Fiori seja pouco, ó, 33, mas é que 62, trocando por dezenas de telas e preenchendo diversos de campos, a probabilidade de você mandar alguma coisa errada para o seu cliente é grande. E o cockpit de suprimentos? Eu coloquei o cockpit de suprimentos, muita gente sabe, é o meu background, é onde eu comecei no mundo SAP, mas esse tipo de cockpit você tem com todos os módulos, legal? Todos os módulos ele te dá um cockpit onde você traz a informação perfeita, online, real time. Se eu buscar aqui, ó, eu vou acelerar esse vídeo aqui, ó, para vocês verem. Eu
busco relatórios, construo aplicativos dentro do meu próprio relatório e vou executando. Eu vou parar só aqui, ó. Olha que interessante. Quando eu entro no meu cockpit do meu determinado, isso pode ser de vendas, isso pode ser de finanças, pode ser do que for, mas eu separei de suprimentos. Eu já tenho um panorama dos meus números do dia online. Está aqui, está na capa do aplicativo. E se eu pegar aqui, aquilo que a gente fez lá na parte financeira, eu vou montar o meu relatório de suprimentos. Lembra, fonte única de dados, tabela própria. Olha que beleza. Você começa a arrastar, você vai vir aqui no cantinho, no lado direito, e vai transformar isso numa aplicação direta, ou você vai transformar aquilo que antigamente era, eu tenho uma query, tenho que construir um relatório, tenho que pedir para a área de TI, abre um chamado. Hoje em dia, você mesmo vai fazer, porque as estruturas de suprimentos estão aqui, mais fáceis para serem executadas. Legal? Esse outro de suprimentos, eu vou até dar uma acelerada aqui, porque ele pinta aqui nessa parte de análise de suprimentos, eu acho fantástico. Para quem antigamente não sabia se os documentos eram preenchidos, se eles não eram preenchidos, como que está a quantidade dos meus contratos e etc. Olha esse aplicativo, esse primeiro, é um monitoramento dos contratos de suprimentos. Você tem várias melhorias aqui, mas esse aplicativo, eu acho que só esse daqui, ele te entende. Eu vou acelerar aqui, você busca aqui algumas informações, né, que você pode filtrar, eu como comprador, posso olhar os meus contratos, o que está no meu top 3 aqui, que eu preciso trabalhar emergencialmente, mas eu clicando nesse de contrato, vocês vão ver como funciona. Olha que espetacular, você consegue ver exatamente nos seus documentos tudo que você precisa em tempo real trabalhar naquele determinado momento que eu estou selecionando. Fiz a seleção agora e aqui está a utilização. 5%, 10%, 30%, 50%, 90%, o que é crítico? Quem está na frente? A seleção é sua. Você vai trabalhar naquilo que você precisa, que está estourando naquele momento, né? E basicamente, esses são os benefícios desses cockpits. E, como eu disse, para qualquer módulo você encontra isso. Legal? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre RPA. O RPA, hoje, você pode, através do BTP, criar um RPA, criar um processo, criar uma automação, criar um processo, ou até uma busca de conteúdos. Não precisa ter uma programação. Você não vai ter um desenvolvedor. Chamei um desenvolvedor que vai ter que codificar um relatório. Na verdade, você está fazendo, a gente chama de drag and drop. Eu arrasto e vou criando forms ou vou criando processos e vou colocando triggers de controle, de ações e assim por diante. Tudo pré-formatado pela SAP. Esse é um ponto bem importante. É um ponto que as pessoas elas não conseguem entender a facilidade. Pensa naquilo que eu falei agora como sendo um fornecedor, um business partner. Ele vai buscar informação fora e o usuário ele vai entrando, um workflow vai, chega, bate para outro cara. Esse cara tem vários agentes, por exemplo, agentes da área fiscal, que vai buscar agora essa informação, carrega e traz toda a informação que ele foi buscar, códigos de domicílio, enfim, todas as validações que as áreas fiscais fazem. Nesse caso, ele pode buscar bater as informações de endereço no próprio Google ou no próprio correio, enfim, cada um tem a sua informação e ele já faz os disparos quando preciso de uma forma automática. Então, você imagina o seguinte, o fornecedor está passando por um processo de homologação, eu vou criando vários formulários, cada um vai entrando com essa informação, o próprio fornecedor entra com algumas informações e depois a gente vai lá e associa ele e envia um e-mail para esse fornecedor. Esse é um processo, você vê a criação de Purchase Requisition aqui que ele está fazendo, utilizando um API para integração, de uma forma rápida, de uma forma simples, e que você consegue, no final, construir modelos que vai
te utilizar durante o dia a dia. Você vê aqui, ó, ele fala, ó, mais de 300 pré-built bots, ou seja, eu tenho configurações ou mais de 300 modelos prontos para vocês. Eu tenho mais de 80 workflows pré-definidos dentro do ERPA da SAP. Eu vou poder automatizar tudo que está dentro do meu RP, na minha área de supply, ou no meu HR, no Spend Management, que eles chamam, ou outros, né? Enfim, ou seja, na forma que eu estou gerindo as minhas informações aqui da empresa. Além disso, eu vou conseguir, aqui eu dei uma pausa só para vocês verem no vídeo, mas eu vou conseguir monitorar todos os meus robôs, do que está acontecendo, de como está acontecendo e assim por diante. Isso é bem importante. Essa simplificação, e uma coisa importante, tá? Tudo que você constrói com simplicidade, você acaba facilitando as automações. E é por isso que a gente está aqui, falando do S4HANA, das simplificações e de pontos efetivamente que melhorem o seu dia a dia como empresa, como pessoa, e é isso. Pessoal, eu agradeço, eu me coloco à disposição. Se a gente tiver, Laís, eu não sei se algumas pessoas se tiveram perguntas, é um tema bem amplo, né, assim, bem aberto para essas melhorias. A gente precisa rodar um processo e entender isso em cada empresa, de cada cliente, mas hoje em dia o Mignal ele criou um processo de simplificação para identificação do Simplification Item, ou seja, quando você tem lá o seu processo de identificação, eu não sei quando eu vou para o S4HANA, mas eu tenho vontade. A gente executa o Readiness Check da SAP e agora o Mignal está lançando o nosso Readiness Check, o que hoje a gente tem o MIG Check na versão 1, a gente está lançando o MIG Check 2, que ele vai suportar os nossos clientes da melhor forma possível para entregar o Simplification Item de uma forma mais simples. Essa informação ela é bem relevante para que a gente consiga ter uma maior acuracidade na informação para que vocês, na sua tomada de decisão de ir para o S4HANA, estejam bem tranquilos que efetivamente os ganhos são verdadeiros. Não existe ali aquela história, ou como a gente fala, o papo do vendedor, dizendo, não, isso aqui é porque a SAP só trocou o nome e as coisas... Não, existe o ganho de verdade, existe realmente uma aceleração no processo de inovação, na nova era da economia, a transformação digital está aí, batendo na nossa porta, os concorrentes estão utilizando e a gente não pode ficar para trás, né? Eu acho que esse é o principal recado para quem está lá em 2005, respondendo a tudo as perguntas que a gente foi, que eu fui elaborando com vocês e foi dentro de uma pesquisa que a gente fez. Esses eram os principais temas no qual as pessoas gostariam de receber a informação para realmente entender, faz ou não faz sentido, mas olhando para tudo isso, faz bem sentido, é realmente algo revolucionário. Legal? Muito obrigado, eu agradeço a participação de todos e a gente encerra por aqui. Legal? Obrigado.